com a proteção de Deus e na presença dos conselheiros Nestor Batista, Fernando Guimarães, Caio Márcio, Ivan Bonilha, Durval Amaral, dos auditores Ives Linhares, Tiago Barbosa, Cláudio Augusto Canha, e do procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Flávio de Azambuja Berti, declara aberta sessão ordinária número 18 deste pleno. Ausentes os auditores Jaime Tadeu Lestinski, Sérgio Ricardo Valadares, por motivo de férias. Fica convocado para a composição de quórum o auditor Ives Scherpe Linhares. Esse Ives já está convocado automaticamente, não precisa. Presente a Procuradora de Estado Amanda Corvelo. Coloco a ata da sessão ordinária de número 16, de 2/5, próximo passado, para discussão e homologação. Está em discussão. Aprovado. De acordo com o regimento interno, concedo a palavra para comunicações e inclusão de processo. Senhor presidente. Conselheiro Ivan Bonilha. Gostaria de comunicar a devolução ao conselheiro Nestor Batista do recurso de revista do Fundo Municipal de Saúde de Iretama, protocolado sob o número 30271/12. Também a devolução ao conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares, processo que trata de membro desta corte, que tem como interessado Laércio Chiesorin, protocolado sob o número 342021/12. Também devolução ao conselheiro Durval Amaral, consulta do município de Pinhais, protocolada sob o número 415807/11. E, por fim, a devolução ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro, tomada de contas extraordinária, instaurada em face da Companhia de Informática do Paraná, protocolada sob o número 149596/07. Obrigado, presidente. Devidamente anotado, auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, para devolver com voto vista os recursos de revisão 194920/09 e 13882013 ao conselheiro Nestor Batista. Devidamente anotado, conselheiro auditor Ives Linhares. Senhor presidente, também para proceder à devolução de dois processos, a tomada de conta extraordinária 7096-7010 do conselheiro Durval Amaral e o pedido de rescisão 38362312 do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Muito obrigado. Conselheiro Caio Soares. Devolver ao auditor Jaime Tadeu Lestinski o processo 842-389/12, bem como solicitar inclusão em mesa de um processo de membro do tribunal número 168572/13. Obrigado. Solicito inclusão em mesa dos processos 30.903 e 27.9650. Tendo havido deferimento, passo a relatá-los. Processo 27.965013 é uma dispensa de licitação para a contratação de jornal de grande circulação para a publicação de extratos e outros correlatos deste tribunal, um valor máximo de R$30 mil pelo prazo de 180 dias. Está em discussão. Votação aprovado. O 30.903/13, recurso de agravo interposto pela Associação dos Membros Inativos dos Corpos Deliberativo Especial e Procuradores do Ministério Público, contra a decisão da presidência desta Corte, que indeferiu pedido de nova elaboração dos cálculos individualizados das diferenças de adicionais por tempo de serviço, levando-se em conta o período de janeiro de 2005 a setembro de 2006. Foi-lhes deferido
de janeiro de 2005 a maio de 2006. Estavam pedindo a diferença aí de 4 meses. Isso foi negado por despacho da presidência do tribunal, com base em decisão do CNJ. E esta presidência sugere o não provimento do recurso, mantendo-se a decisão. Em discussão, votação, aprovado. Nós temos um pedido de sustentação oral, feita pelo ilustre advogado Orlando Moisés Pessutti, ao qual nós agradecemos a presença neste plenário e, portanto, de acordo com o regimento interno e com a aquiescência dos demais membros do plenário, daremos preferência, então, ao relato desse processo, que é da pauta do conselheiro Durval Amaral, que está com a palavra. Senhor presidente, se não houver objeção, eu gostaria de solicitar a retirada de pauta desse processo, razão pela qual, não havendo relato, se houver a concordância, não haverá necessidade de sustentação oral nesse momento. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, está em votação a proposta do relator. Está retirado de pauta. Nós pedimos desculpas e agradecemos a presença do ilustre advogado. O tribunal sempre estará à disposição. Voltando à ordem normal, com a palavra o conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, eu peço permissão, senhor presidente, para devolver ao conselheiro Caio Márcio o processo 911-06/12, que é uma consulta da Universidade Estadual de Jacarezinho. Devolvo ao conselheiro Caio Márcio. Eu tenho também, antes da pauta, senhor presidente, e solicito essa oportunidade para cumprimentar o nosso tribunal e, evidentemente, Vossa Excelência, pelo evento realizado na cidade de Maringá na última terça-feira e que provocou um comentário dos mais interessantes do reitor da Unicesumar, que comentou com Vossa Excelência qual era o segredo para que tanta gente comparecesse a um evento do Tribunal de Contas, haja vista que estavam reservados, não me lembro bem, 420 assentos e mais de 500 pessoas tomavam conta daquele auditório. Claro que muitos para ver o Dr. Flávio Azambuja Berti, que foi destaque daquela reunião, mas para acompanhar também as manifestações dos técnicos do nosso tribunal. Então, eu repito isso para dizer que o conceito do nosso tribunal vai muito bem, obrigado. Vereadores, prefeitos, secretários e demais interessados, não é, continuam participando. E nós tivemos também a oportunidade de conhecer, eu confesso que levei um susto em conhecer aquele complexo da Unicesumar. É raro um complexo como aquele, com 15 mil ou 18 mil alunos presenciais e 48 mil na sua totalidade. E o interessante é que, no pouco tempo que usou da palavra na abertura dos trabalhos do tribunal, as colocações do reitor Wilson Matos foram extraordinárias. Família Matos, não é? Também lá na Cesumar. Finalmente descobrimos também mais uma empresa que Vossa Excelência participa, não é? E o doutor Durval Matos, não é? Mas os comentários foram muito interessantes, porque
ouvindo quem é da educação e os comparativos que foram colocados pelo senhor reitor Wilson Matos, que para montar aquele complexo, ele foi conhecer como funcionava a educação na França, no Canadá, no Japão, na Inglaterra, na Alemanha, e adaptar às necessidades do Brasil. E também o comentário que se fez, e que me pareceu bem colocado, foi que 11 projetos, depois desta caminhada no exterior, foram levados para o Ministério da Educação em Brasília, como sugestão para a educação do ensino fundamental até o 3º grau em nosso país. E todos foram devidamente engavetados. É triste saber disso, porque a gente passa a pensar que a educação no Brasil tem jeito, tem uma maneira de começar, mas ao mesmo tempo parece não interessar a muita gente, não é? Então, esses cumprimentos eu faço a Vossa Excelência, a sua equipe de trabalho, pela apresentação, e também cumprimentando o reitor da Unicesumar pela gigantesca estrutura educacional que oferece ao Brasil, porque tem alunos, inclusive, do exterior, não é? Naquela universidade. Passando ao relato da pauta, eu tenho o protocolo 191.701/12, Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, e são contas do exercício de 2011, onde as manifestações constataram algumas contratações que podem ser senhor consideradas... presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Vossa Excelência tem a palavra. Eu gostaria de já antecipar o pedido de vistas desse processo do conselheiro Nestor Batista. Vista concedida a Vossa Excelência. Tem o protocolo 302.71/12, que é do Fundo Municipal de Iretama. Foi me devolvido pelo conselheiro Bonilha ou não? Eu peço para relatá-lo na próxima sessão. E tenho um recurso de revisão também me foi devolvido hoje, que é do Serviço de Obras Sociais de Palotina. Eu já tive a oportunidade de relatar na sessão anterior e houve o pedido de vistas por parte de Sua Excelência, o auditor Cláudio Canha. Na oportunidade, eu lembro que a gestora do Serviço de Obras Sociais de Palotina apresentou o objetivo de desconstituir a decisão do Acórdão 14.13.12 da Primeira Câmara. O referido acórdão julgou irregulares as contas do convênio celebrado entre o município de Palotina e Serviços de Obras Sociais de Palotina, em razão do pagamento de 2 parcelas de parcelamento de INSS nos valores de 28.148 e de 6.987, exercício de 2008. A DAT pugnou pelo não conhecimento, por entender que os recorrentes não justificaram a presença de quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 486 do regimento deste tribunal. A DAT, mesmo assim, adentra no mérito e destaca as alegações dos recorrentes. Sustentam os recorrentes que a dívida municipal, paga com recursos do convênio, originou-se de passivo previdenciário e da União, pertencentes ao próprio município, ou seja, a partir de repasse do município, procedeu-se ao pagamento de dívidas do próprio município.
Aduzem os interessados que o município não foi prejudicado, pois limitou-se a pagar o que devia à entidade, bem como que a determinação de restituição ao erário constitui enriquecimento ilícito do município, nos termos do artigo 884 do Código Civil. A DAT concluiu que o pagamento de tais dívidas mostra-se impróprio e estranho às finalidades propostas no ajuste, ou seja, que houve desvio da finalidade do convênio. O Ministério Público, pelo não provimento do recurso, acompanhando a diretoria. Eu fiz algumas considerações também, compulsando os atos e os argumentos trazidos. Verifico que, ao pagamento de dívidas do município, na ordem de 11,18% do montante do convênio, com recursos originados do próprio município. Tem também... Tenho a impressão que tem uma decisão já nesse caso, do conselheiro Ivan Bonilha no passado, que eu não estou encontrando aqui agora, porque estava ILB naquele dia, eu achei. Ressalto que este tribunal tem, inclusive, recomendado a irregularidade de prestações de contas em razão da falta de recolhimento de encargos previdenciários. Destaco o trecho do Acórdão 126.13 do Pleno, voto ILB, no sentido de ser um dos objetivos do convênio é justamente o pagamento de pessoal, é de se concluir, por uma questão de lógica, que os recursos repassados também se destinam para os reflexos previdenciários. Esta foi a manifestação do companheiro Ivan Bonilha. Então, esse é o relatório, em síntese, que faço. Eu já havia lido até o final, que eu vou acatar, mas esteve com vistas esse processo com o conselheiro Canha, e eu entendo que, se houver necessidade de manifestação do conselheiro, já que junta do auditor, digo, voto vistas, eu gostaria que Vossa Excelência permitisse a manifestação de Sua Excelência. Perfeitamente, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 446, passo a palavra ao auditor Cláudio Canha, se quiser fazer uso da mesma. Senhor presidente, eu acostei o voto vista, tendo em vista que eu verifiquei, de acordo com o que consta no termo de convênio, a peça processual número 4 do protocolo em apenso aos autos principais, de que se trata de uma subvenção social, com uma classificação orçamentária da área de assistência social, e no tribunal foi protocolada como sendo uma transferência voluntária. A meu ver, sob a luz do artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com referência expressa ao artigo 6710 da Constituição, não se trata de uma transferência voluntária, posto que tanto a lei complementar quanto a Constituição limitaram as transferências voluntárias aos convênios entre administrações públicas. Eu verifiquei se haveria a hipótese de enquadrar na Lei 9.790, que trata das OICIPs, mas também verifiquei nessa lei que os termos de parceria devem ter metas e resultados e indicadores, coisa que, de acordo com o plano de atendimento do convênio, não existe, já que as estimativas dos custos dos tipos de atendimento não foi feita. Também essa avença em análise não atende aos preceitos da Lei Federal de Organizações Sociais, posto que também não há indicadores de qualidade e produtividade, que também não consta no plano de atendimento. Sendo, então, uma subvenção social, conforme o artigo 16 da Lei 4.320/64, teria que haver a expressa previsão na Lei Anual Orçamentária, além também da expressa demonstração de que essa suplementação de recursos seria mais econômica, sendo feita mediante uma entidade privada do que pela administração pública. Ambas essas condições não restaram demonstradas nos autos.
Face disso, senhor presidente, havendo que há responsabilização também dos agentes municipais, ou seja, do órgão concedente, que é o município de Palotina, eu entendo que de ofício, a fim de que sejam devidamente apurado o dano erário e as responsabilidades por quem causou esse dano, devam ser os atos ser convertidos em tomada de contas extraordinárias, ressaltando o fato que dos R$360 mil que totalizaram o repasse de convênio, desses 360 mil, apenas 90 mil se são destinados à aquisição de objetos, né, material permanente e não permanente, sendo que 250 mil se destinam a pagamento de salários e obrigações trabalhistas e previdenciárias, em clara afronta ao que prescreve o 16710 da Constituição. Coloco em discussão. O senhor relator gostaria de fazer uso novamente da palavra? Não, senhor presidente, apenas para concluir, ouvi atentamente a manifestação do auditor e poderia ter sido protocolado como subvenção, mas a DAT acatou como transferência, todo o processo tramitou como transferência, uma prestação de contas de 2008, e eu não vejo por que hoje, já que não alteraria também a minha manifestação, que é pelo conhecimento, dando provimento e julgando regulares as contas. Esgotada a discussão, como há votos divergentes, vou colhê-los individualmente. O conselheiro Nestor já se pronunciou pela regularidade, provimento do recurso e regularidade do processo. Conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, na realidade é uma questão até de ordem, eu não sei se vai haver exclusão do quórum do outro conselheiro substituto, mas o meu voto é acompanhando o relator. Só estou observando a questão de ordem para a composição do quórum. Se considerar o acatada a suscitação de questão de ordem de Vossa Excelência. Conselheiro Caio Márcio. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Ivan Bonilha. Igual, senhor presidente. Conselheiro Durval Amaral. Voto com o relator, senhor presidente. Por 5 votos a 1, prevaleceu então o voto do relator. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência, o do outro plenário, a pauta está atendida. Eu agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra para a relata de pauta ao conselheiro Fernando Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes do plenário, iniciou a pauta por processo tomado em conta extraordinária, protocolo 454/2010, entidade Estado de Ferro interessada, Estado de Ferro Paraná Oeste, S.A., Ferro Oeste, senhor Maurício Quirino Teodoro e Samuel Gomes dos Santos. A tomada de contas proveniente de comunicação de irregularidade, transformada em tomada de contas através do despacho do então relator, na qual a Inspetoria de Controle Externo sustenta e propõe a procedência da tomada de contas para se responsabilizar o presidente da entidade por ato de improbidade administrativa e também na forma do artigo 96 e 97 da Lei Orgânica. Ou seja, a consequência da impugnação seria caracterizar o ato de improbidade para encaminhamento ao Ministério Público e também o reconhecimento, a declaração de inidoneidade para os fins previstos no artigo 96 e 97, que é a contratação e assunção de cargos comissionados. O motivo, o móvel fático da impugnação é a ausência de pagamentos de passivo de dívidas da entidade no exercício de 2010, no montante de R$ 5.335.120,16, em função da situação financeira que a entidade se encontrava e o não atendimento, segundo a proposta que originou a tomada de contas, seria o não atendimento de recomendações desse tribunal e também descumprimento de planos de ação. Devidamente intimado, o gestor atual e o anterior manifestaram o primeiro, o senhor Maurício, pela sua legitimidade ativa, passiva, já que assumiu
a gestão em janeiro de 2011. Mas mesmo assim entrou no mérito em relação a algumas argumentações da saúde financeira da entidade, que não é do desconhecimento dessa Corte desde 2007, que o Tribunal tem atuado competentemente, não só através das inspetorias, mas também nas contas de governo, apontando a situação que se encontrava e, de certa forma, ainda se encontra a entidade Ferroeste, né, S.A. Faz um relato o senhor Maurício, na parte do mérito também, que no outubro e novembro de 2010 ocorreu um repasse no valor de R$5.100.000 por parte do governo do Estado, que é o acionista majoritário, 99,96% da entidade Ferroeste, para saldo desse passivo. Também foram apresentadas algumas questões relativas à gestão desde 2003, aí principalmente pelo senhor Samuel Gomes dos Santos, em relação ao inadimplemento da então Ferropar de parcelas de um contrato firmado, que gerou naquela época, em 2006, um passivo, um crédito, aí nesse caso um crédito, mas um déficit, né, de 43 milhões de fração. Também a falta de montante de 12 milhões relativos ao caixa da empresa, que foram transferidos ao Tesouro e ao Fundo de Desenvolvimento Econômico. Ou seja, tinha dinheiro em caixa, e esse dinheiro em caixa foi transferido ao Tesouro e ao Fundo de Desenvolvimento Econômico do Paraná. Em 2006, houve a reassunção das obrigações pela Ferroeste do terminal de transporte de cargas entre Cascavel e Guarapuava. E mais alguns fatos complementares, como crise econômica, a falta de perspectiva de gerar receitas adicionais, e um assunto que achei interessante é a falta de vagões próprios da entidade, e que várias vezes teve que... E aí ocorre ainda, tem que se socorrer de vagões e de locomotivas da ALL, né, da América Latina Logística, né, que é sócia minoritária, mas que praticamente detém o controle operacional da Ferroeste, que fica na mão dos seus vagões para poder operar com maior eficiência. Isso, ao longo dos anos, não é um problema desta gestão atual, ou da anterior, ou da próxima, isso ocorre já desde 2006. Aí o processo teve a sua instrução, foi para a Diretoria de Contas Estaduais, ao Ministério Público também, a inspetoria impugnante, que se ratificaram os termos, né? Entendeu, e aí com razão, no aspecto fático, né, que não houve uma dedicação especial em relação ao saneamento ser passivo. Só que, na minha avaliação que faço, eu já fiz um relatório, mas já estou motivando a minha decisão, senhor presidente, também não houve uma individualização de todos os responsáveis pelo Estado que chegou em déficit à entidade Ferroeste. O que eu quero dizer com isso? Principalmente o Conselho de Administração da empresa, que está comprovado por vários documentos no processo, que teve ciência dos problemas que a entidade estava enfrentando, também se restou omissa. Ou seja, se houvesse uma responsabilidade, teria que haver uma divisão em todas essas atuações, inclusive do acionista controlador, que deixou, ao longo do tempo, a Ferroeste uma visão secundária nas suas prioridades de gestão. Então, um aspecto fático da implicação está devidamente motivado, bem apresentado, só discordo da consequência. Até porque o que nos foi pedido na tomada de conta, senhor presidente, é a caracterização de improbidade para efeito de encaminhamento do Ministério Público. Aqui eu não vejo ato de improbidade, sim um problema de gestão. Nós sabemos hoje que o ato de improbidade, para ser caracterizado, necessita um aspecto doloso ou de culpa grave. Eu acho que não é o caso, onde há vários concorrentes. Então, em função do pedido da tomada de contas, consequências e a delimitação de responsabilidades, e também a falta de quantificação de dano, não houve aqui uma definição. Qual foi o dano? Foi juros, foi multa, foi falta de investimento, foi prejuízo operacional? Isso não ficou... Até nem seria possível fazer isso ao longo de vários exercícios. Que eu proponho o conhecimento, mais o improvimento da tomada de contas com o seu arquivamento, senhor presidente. Está em discussão. Votação aprovada. Por último, senhor presidente, tem o processo de recurso de revisão, não, pedido de rescisão, que me foi devolvido hoje pelo conselheiro substituto Iris Linhares, o protocolo 383-623-2012,
que é interessada a Associação Beneficente Promater de Formação e Assistência Médica de Curitiba em relação a um convênio firmado com o município de São José dos Pinhais para execução de serviços médicos no Hospital Talamine, em São José dos Pinhais. O motivo da desaprovação das contas por parte da primeira Câmara no Acórdão 1742/2011 foi a existência de pagamentos, além de não previstos no convênio, pagamentos ilegais como COFINS, COFINS e aeroporto, COFINS, né? Imposto sobre serviço por atividades prestadas por entidades assistenciais que estariam imunes na forma da legislação federal e a de contribuições sociais. Essa é basicamente o resumo do processo, senhor presidente, e se discute também como cabimento da ação rescisória a violação à norma legal, qual seja a legislação federal e local do município e do município de Curitiba, que em relação à exação de contribuição social e de imposto sobre serviço. Por esta razão, acolho o conhecimento do pedido. Eu entendo que merece conhecimento, tendo em vista uma eventual e aparente violação a normas federais e municipais. Até comentei assim na discussão, o procurador Flávio, que é especialista em direito tributário, tem mais autoridade até para falar, mas entendo que efetivamente houve uma ilegalidade no recolhimento do COFINS sobre essa renda, essa receita, que não é faturamento mensal, como trata a legislação da contribuição social. Em relação ao INSS, também, independente de questionamento, senhor presidente, se é devida ou não, se há relação jurídica tributária, nesse caso, haveria o recolhimento para o município de São José dos Pinhais, que é a sede da prestação de serviço, e não ao município de Curitiba, onde foi recolhido pela sede fiscal, pelo domicílio fiscal da entidade. Então, havendo essas ilegalidades, não vejo como se reformar a decisão rescindendo, tendo em vista a inexistência de violação à norma ou literal disposição de lei. Ao par disso, também encaminho na proposta de voto algumas recomendações ao município de São José dos Pinhais, que acompanhe as medidas a serem adotadas tanto pelo município como pela entidade em relação à eventual repetição do indébito, recolhimentos, enfim, que haja um acompanhamento disso e, eventualmente, até o ingresso conjunto das medidas judiciais que o caso comporta. É o relatório com a proposta de voto, concluindo pelo conhecimento e improvimento do recurso. Coloco em discussão. Auditor Ives. Senhor presidente, eu solicitei vistas, mas eu vou acompanhar o voto do relator. Votação. Aprovado. Senhor presidente, eu acredito que é constado da minha pausa, mas processo enquanto sem vistas, e agradeço a atenção de Vossa Excelência e do doutor plenário. Esta presidência agradece a Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Caio Márcio para relato de pauta. Ilustre presidente, conselheiro Artagão de Marcilhão, caros componentes deste plenário. Eu inicio com o processo incluído em mesa, processo de membro do tribunal, número 168572/13. A procuradora do Ministério Público de Contas, Elisa Ana Zenedim Kondo Langer, requer 39 dias de suas férias referente ao exercício de 2011. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Ivan Bonilha. Não, senhor presidente, é um pedido de férias de uma procuradora que retorna de licença de 2 anos. Eu gostaria de analisar com olhos de quem quer ver esse processo. Peço vistas. Vista ao conselheiro Ivan Bonilha. Prosseguindo, senhor presidente, quanto à pauta, inicio com tomada de contas extraordinária, processo 720.693/11, Departamento de Estradas de Rodagem. E o interessado é a Mauri Medeiros Cavalcante e outros. É uma tomada de contas instaurada pela ausência de prestação de contas de convênio recebido no exercício financeiro de 2010. Preliminarmente, foram citados para a concessão de contraditório a entidade e o secretário de Estado de Infraestrutura.
Ambos apresentaram suas defesas. Foram relatados os fatores que tornaram inviável a execução das obras, bem como encaminhados os extratos bancários da conta aberta para o convênio, as aplicações financeiras e a comprovação da devolução atualizada dos recursos. O representante da entidade também justificou o atraso de 328 dias na prestação das contas. A Diretoria de Análise de Transferências entendeu que a justificativa não foi o suficiente para afastar a aplicação de multa pelo atraso ao diretor-geral do DR, porém, por ter havido a devolução dos recursos e não tendo causado prejuízo ao erário, manifestou-se pela procedência da tomada e a regularidade com ressalva das contas com a aplicação de multa ao gestor à época dos fatos. Igualmente se posicionou o Ministério Público por também entender que não houve lesão ao dinheiro público. Considerando tudo, senhor presidente, o que existe nos autos, bem como as posições unânimes da Diretoria da Análise de Transferência e do Ministério Público de Contas, meu voto é no sentido de julgar procedente a tomada de contas extraordinário com a regularidade, com ressalvas, e a aplicação de multa do senhor Amaury Medeiros Cavalcante, diretor-geral, pelo atraso na apresentação desta prestação de contas. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação aprovada. Senhor presidente, eu tenho aqui um recurso de agravo, número 459-06212, senhor presidente. O município é de Maria Helena e, por um lapso, foi incluída na pauta do Pleno, quando, na verdade, deveria ser matéria da Câmara. Portanto, eu solicitaria a retirada de pauta desse processo, senhor presidente, para enviá-la à Câmara competente. Está retirada de pauta. Senhor presidente, a pauta está curta hoje. Eu agradeço a atenção de Vossa Excelência e dos demais membros deste plenário. Esta presidência agradece a agilidade de Vossa Excelência. Para o relato de pauta, com a palavra o conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, minha pauta não está tão breve quanto a do conselheiro Caio, mas inicio pelas comunicações da Corregedoria que processo judicial de embargos à execução fiscal, ajuizado por Ariston Luiz Limberger, em face do Estado do Paraná, tramitou na comarca Vara Única Cível de Marechal Cândido Rondon. Foi prolatada uma sentença que reconheceu a nulidade da inscrição em dívida ativa do valor executado decorrente de condenação imposta pela resolução desse tribunal de número 4987 de 2001, produto de uma denúncia. De acordo com a sentença, houve erro na indicação do valor a ser recolhido na certidão de dívida ativa e o executado não foi intimado por esta Corte para efetuar o pagamento da multa imposta. A sentença acabou sendo confirmada em apelação no Tribunal de Justiça e a consequência dessa decisão é o reinício da fase de execução da decisão desse tribunal, com a elaboração de novos cálculos e a intimação do senhor Ariston Limberger, a fim de que efetue o pagamento administrativamente. Caso não haja este pagamento, caberá à Diretoria de Execuções comunicar à Secretaria da Fazenda para a formação de nova certidão de dívida ativa. É a primeira comunicação, então, senhor presidente, diante dessa decisão judicial que transitou em julgado. Ainda, para atender o disposto no 436, parágrafo único, inciso 4º do Regimento Interno, comunico o arquivamento das seguintes apresentações no período de 9 de maio
a 16 de maio deste ano. O primeiro, processo 24.85.76.13, uma representação da Lei 8666, Secretaria de Estado da Justiça, o interessado IC Equipamentos e Consultoria em Informática, despacho 468/2003. Depois, o processo 58.4650/11, uma representação também da Lei de Licitações, entidade município de Campo do Tenente, interessado Matos Advogados Associados e Celso Vensky. Despacho é o 473/2013. E, por fim, o processo 23.6183/12, representação da Lei de Licitações, Associação dos Municípios do Paraná, interessado Sigcorp Tecnologia da Informação Limitada. Despacho 495/2013. Estes eram os despachos de arquivamento. Processo 24.122/11, município de Marmeleiro, é uma denúncia apresentada pelo Conselho Estadual de Trânsito do Paraná, o CETRAN, por meio do seu então presidente, Coronel Aramis Linhares Serpa, em face do município de Marmeleiro, representado por seu prefeito, senhor Luiz Fernando Bandeira, em virtude de suposta irregularidade na instalação de radar eletrônico em rodovia estadual e na cobrança das respectivas multas de trânsito pela municipalidade. Relato do denunciante que, em diligência ao município, constatou que o ente político, embora integre o Sistema Nacional de Trânsito, não exerce as obrigações impostas pelo Conselho Nacional de Trânsito, nem possui agente de trânsito ou qualquer outra estrutura exigida para tal. Alega também que o município teria instalado indevidamente em rodovia estadual, que corta o seu perímetro urbano, equipamento eletrônico destinado a impor penalidades aos motoristas que transitam em irregularidade ou excesso de velocidade no local. Por se tratar de rodovia estadual, aduz o denunciante que a instalação do referido equipamento exige a celebração de convênio com o DR, o que não ocorreu. Logo, não teria o município competência para aplicar as respectivas multas de trânsito. Demais, na arrecadação indevida de receitas, estimada em R$80 mil mensais, afirma que o município não estaria aplicando tais recursos no gerenciamento do trânsito da cidade. Sendo assim, informa o denunciante que determinou o prefeito municipal a retirada do equipamento eletrônico da rodovia, bem como a declaração de nulidade das autuações aos condutores daquela localidade. Por fim, pleiteia a adoção de medidas cabíveis no campo de atuação deste Tribunal de Contas. O município de Marmeleiro se defende e a Diretoria de Contas, para instruir a peça, opina pela improcedência e o Ministério Público pelo arquivamento. Apesar do órgão ministerial ratificar as conclusões apresentadas pela unidade técnica, sustenta que, em virtude das supostas irregularidades narradas na inicial terem sido sanadas, o que foi alegado pelo próprio denunciante, operou-se a perda do objeto da denúncia, motivo pelo qual conclui pelo arquivamento. Me parece, senhor presidente, que diante dos fatos que foram arrolados e foram evidenciados na denúncia, assiste razão a DCM, pois os diversos documentos acostados à presente denúncia comprovam que o radar encontra-se, na realidade, em perímetro urbano, vez que o município de Marmeleiro encaminhou ofício ao DR no intuito de verificar a delimitação do perímetro urbano, as avenidas Dambros e Piva. Também cientificou o DETRAN da implantação de um radar fixo na rodovia mencionada, informando que seu funcionamento iniciaria a partir da liberação deste órgão de trânsito. Inclusive, encaminhou cópia do estudo técnico realizado na via, fotos do equipamento eletrônico e demais documentos que evidenciam ou comprovam a regularidade da instalação. Verifica-se, portanto, que o ente político adotou medidas necessárias e razoáveis para a implantação do radar em local que não necessita de celebração de convênio com o DR. Ainda para adequada cobrança de multas de trânsito, foi firmado o convênio com o DETRAN e o FUNRESTRAN para o fornecimento dos dados cadastrais dos veículos e dos condutores para fins de notificação
de autuações e de imposições de penalidades e consequente arrecadação das multas. Note-se ainda que o município de Marmeleiro realizou a municipalização do trânsito em 2002, através da municipal. Com a municipalização, o município tornou-se responsável pelo planejamento, projeto, operação e fiscalização do trânsito no perímetro urbano e nas estradas municipais, incorporando competências que estão estabelecidas no artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, entre as quais a de aplicar penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. No que se refere à utilização indevida dos recursos provenientes das referidas multas, verifica-se pelos documentos trazidos à peça 25 que o ente político aplica os recursos no gerenciamento do trânsito, com reparo de calçamento dos logradouros públicos, confecção de placas de sinalização, dentre outros, tudo em conformidade ao que estabelece o artigo 320 do Código de Trânsito, que ordena reverter a receita arrecadada com a cobrança das multas para o campo da sinalização e da engenharia de tráfego, bem como do policiamento, fiscalização e educação. Ademais, quanto à inexistência de agentes de trânsito no local, é correto o argumento de que o município prescinde destes, considerando sua atual estrutura. Sendo assim, os agentes que atuam no policiamento de trânsito são da Polícia Militar do Estado do Paraná, conforme previsto no convênio celebrado entre o Estado e o município, competindo àquela desenvolver o policiamento ostensivo de trânsito, executar a fiscalização, autuando e aplicando medidas administrativas cabíveis. Em suma, por meio de celebração de convênios entre o município e o Estado, FUNRESTRAN, PM, DETRAN, para implementação de ações conjuntas, percebe-se que as ações de trânsito do município estão devidamente regulamentadas, concluindo-se que não existe irregularidade na instalação do radar nem na aplicação das multas. Então, senhor presidente, diante do que expus abreviadamente, mas do que consta das intervenções, tanto da DCM como do Ministério Público, voto pelo conhecimento e pela improcedência da presente denúncia, haja vista a comprovação da regularidade na atuação do município de Marmeleiro. Relatório com voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 39.59.5/13 são autos de embargos de declaração propostos pela senhora Adriane Gomes de Moraes Lima contra a decisão do acórdão 4227/12 do Tribunal Pleno, de relatoria do então corregedor conselheiro Nestor Batista, sob o argumento de que a decisão utilizada está em contradição. Dada a extensão e complexidade do caso em tela, forçoso tecer breve resumo sobre os fatos antes de discorrer sobre o decisum embargado. Tramita perante esta Corte de Contas representação formulada pelo MP desta Corte em face da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul em razão de supostas irregularidades ocorridas em concurso público número 01/2009, promovido pela Câmara Municipal para os cargos de assessor jurídico, assessor contábil, oficial administrativo, assistente jurídico, assistente contábil, assistente técnico, assistente administrativo, recepcionista, escriturário, motorista, auxiliar de serviços gerais e vigia. Diante dos fortes indícios de irregularidade, o então corregedor, conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares, suspendeu os efeitos do concurso público em questão, bem como de todos os atos dele derivados, bem como determinou a preservação de todas as provas, gabaritos e folhas de resposta dos candidatos. Diversos aprovados no certame e demais pessoas relacionadas com o concurso foram citados para apresentar defesa. Oportunidade em que a senhora Adriane, aprovada em primeiro lugar para o cargo de assistente contábil, argumentou que não tinha qualquer relação com nenhum servidor da Câmara e que logrou aprovação por mérito e qualificação técnica. Requereu liminarmente a revogação parcial da cautelar concedida, buscando afastá-la exclusivamente em relação ao cargo de assistente contábil. Após parecer
do MP, que opinou pelo provimento da suspensão de cautelar pleiteada pela senhora Adriane, o então corregedor-geral revogou parcialmente a decisão cautelar anteriormente exarada para permitir que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul prosseguisse na convocação pós-exercício da senhora Adriane Gomes de Moraes Lima na vaga destinada ao cargo de assistente contábil, permanecendo suspenso o certame quanto às demais convocações e funções. Na data de 2 de fevereiro de 2011, a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul informou que a nova mesa executiva para o biênio 2010-11, após diversas discussões e diante das repercussões negativas junto à comunidade, anulou o concurso público. Assim, requereu a extinção do feito sem julgamento do mérito, a fim de que possa ser viabilizado novo concurso para o preenchimento dos cargos que estão em vacância. Conformada com a anulação do certame, a senhora Adriane compareceu aos autos, pugnando pela nulidade do decreto legislativo que cancelou o concurso, postulando, por conseguinte, que seja reintegrada ao cargo do qual foi desligada em 1º de fevereiro de 2011. O então corregedor, conselheiro Nestor Batista, por meio de despacho, indeferiu os pedidos da senhora Adriane sob argumento de que não compete mais a este tribunal decidir quanto à possibilidade de reintegração cautelar da postulante, posto que o Poder Judiciário já se manifestou a respeito do assunto, ou seja, sobre seu direito individual de ser reintegrada cautelarmente. Argumentou o relator que foi promovida ação ordinária perante o foro da comarca, com pedido de anulação de ato jurídico, cumulado com pedido de reintegração em cargo público. Mencionou que foi proposta medida cautelar e incidental perante o Tribunal de Justiça, pretendendo a sua imediata reintegração no cargo. Apreciando tal pedido, o egrégio tribunal entendeu que não haveria razão a requerente direito à imediata reintegração no cargo para o qual havia sido nomeada. Deste modo, como já mencionado, o pedido formulado perante esta Corte foi negado, pois eventual decisão dessa Casa, concedendo o provimento requerido pela representada, estaria dispondo sobre tema já enfrentado e decidido pelo Judiciário, o que implicaria em violação aos princípios da separação dos poderes e de inafastabilidade do controle judicial, bem como o seu próprio descumprimento. Em face da decisão supracitada, a interessada interpôs recurso de agravo que foi apreciado por meio do acórdão 4227 do Tribunal Pleno, ora questionado por meio dos presentes embargos de declaração. Por meio deste acordo, foi negado provimento ao recurso de agravo, mantendo-se integralmente a decisão do despacho já referido. Os embargos de declaração, opostos pela senhora Adriane, apontaram a ocorrência de contradição sob o argumento de que, no julgado, afirmou-se que o mérito da questão já foi apreciado judicialmente, quando, em verdade, a questão foi apreciada apenas cautelarmente, estando pendentes de julgamento, recurso de apelação e recurso especial. No bojo dos embargos de declaração, também se afirmou que, ao contrário do que foi decidido no acórdão 4227, a relação da senhora Adriane e a Câmara Municipal de Campina Grande nada tem em comum com a relação entre este Tribunal de Contas e a Câmara, pois o objeto da ação judicial é distinto do objeto da representação que tramita perante esta Corte. Desta feita, apontou a inexistência de ofensa ao princípio de separação de poderes. Para melhor analisar a situação, é salutar escrever em que termos foi formulada a representante que embarga a declaração estabelece a seguinte comparação, abre aspas: a decisão era embargada, negou o provimento ao agravo interposto sob a fundamentação de que as questões que se pretendiam discutir no âmbito da presente representação eram as mesmas que estão sendo discutidas na esfera judicial. Contudo, tal afirmação contradiz a realidade dos fatos. Já a segunda alegação de contradição deu-se nos seguintes termos, e ela escreve, abre aspas, outro ponto contraditório da decisão, ora embargada, se refere ao entendimento de que o provimento cautelar desse Tribunal de Contas para a reintegração de Adriane ao cargo feriria o princípio da separação de poderes. Tal premissa, entende a embargante, também seria fruto de equívoco. A análise dos trechos que mencionei
denota que a embargante tem, por escopo, rediscutir os fundamentos da decisão embargada, utilizando os embargos para defender tese já rechaçada, na expectativa de obter pronunciamento que lhe seja mais favorável. Os embargos de declaração têm por objeto tornar os pronunciamentos mais claros e precisos, para que se obtenha uma boa compreensão e a eficaz execução do que ficou decidido. Logo, não cabe rediscutir a matéria já examinada em recurso de agravo, pois, se a decisão foi desfavorável ao embargante, deve ele valer-se dos recursos cabíveis e adequados para esta finalidade. Ademais, há de se ressaltar que a contradição que enseja embargos declaratórios ocorre na existência concomitante de proposições inconciliáveis, que podem estar contidas na fundamentação, no dispositivo e até na ementa, e não em relação ao que consta em doutrina ou texto legal. No caso em tela, o embargante afirma que o teor do voto contradiz a realidade dos fatos. Ora, tal argumento não pode ser admitido como contradição, apta à retificação do decisum, pois frisa-se novamente a contradição que enseja embargos declaratórios é aquela verificada no bojo do julgado vergastado, entre os argumentos ali expostos. E este é o que tem sido acatado amplamente pela doutrina e pela jurisprudência. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração, uma vez que não encontro as contradições alegadas e mantenho inalterado o acórdão 4227/2012 do Tribunal Pleno. Relatório com o voto, presidente. Convoco, Senhor presidente. convoco o doutor Tiago para a composição de quórum. Para discutir... Não é discutir, senhor presidente. Eu concordo com o voto do conselheiro relator em relação à falta dos requisitos para a caracterização da contradição. Aí nós estamos, o Alverano Lacorte teve uma conclusão que não foi contraditada, né? Então se quer revisar. Então, eu só quero, em relação à questão da independência dos poderes, deixar registrado que a minha concordância refere-se, no caso específico, dos embargos de declaração, em relação à sua possibilidade de provimento. Então, é só essa observação que eu faço, porque eu tenho uma posição um pouco diferente em relação à independência de instâncias. Continua em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 47.144/10 é uma representação apresentada pela Controladoria Interna da Câmara Municipal de Jardim Olinda, representada por seu diretor, Daniel Slobotkov, em virtude do não recebimento do 12º mensal correspondente ao mês de janeiro de 2010. Relata a inicial que o Executivo não realizou a referida transferência, mesmo após requerimentos verbais frente à tesouraria do município, o que tornou inviável a administração da Câmara. Dessa forma, requer que sejam tomadas as providências legais em face do Executivo Municipal, a fim de apurar a causa do não repasse do 12º. Em defesa, o então prefeito, o senhor Jorge Sirotti, informou que houve o repasse ao Poder Legislativo e que o montante calculado para o exercício de 2010 foi de R$ 385.117,21, de modo que o valor mensal seria de R$ 32.093,10. Demais, anexou o balancete do Poder Legislativo no intuito de demonstrar o ingresso de valores provenientes do Executivo, bem como razão da conta referente à transferência entre os poderes. A DCM opina pela procedência da representação e, com fundamento em entendimentos consolidados no Supremo, e cita mandados de segurança do Mato Grosso e do Rio de Janeiro, e de acórdão proferido por esta Corte de Contas, o 1151/09, sustenta a diretoria que o repasse do 12º para os demais poderes não está sujeito à programação financeira e ao fluxo da arrecadação, mas apenas aos valores fixados na lei orçamentária e nos créditos adicionais suplementares
e ou especiais. Desse modo, não há opção ao Poder Executivo, senão a de repassar os recursos provenientes às dotações orçamentárias a que têm direito os demais poderes até o dia 20 de cada mês. Evidencia a unidade que, no caso concreto, restou comprovado que a administração municipal de Jardim Olinda repassou os valores abaixo do determinado pela lei orçamentária em 2010, bem como não respeitou a data limite do dia 15, dificultando a administração financeira do Legislativo. Assim, opinou a DCM pela aplicação de multa ao então prefeito, senhor Jorge Sirotti, nos termos do artigo 87, inciso 4º, a linha G, da Lei Complementar Estadual 113/2005. O MP, da mesma forma, pela procedência, corroborando as informações trazidas pela DCM, o MP verificou o repasse a menor do 12º, não apenas no mês de janeiro, como também nos meses de fevereiro, março, abril e agosto de 2010, o que fere o artigo 168 da Constituição, que dispõe sobre a entrega de recursos correspondentes às dotações orçamentárias aos demais poderes. Sendo assim, opina pela aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso 4º, a linha G, ao prefeito municipal à época, senhor Fernando José Sirotti. Verifico que há razão no Ministério Público e a DCM por conta precipuamente do que estabelece o artigo 68, que diz o seguinte, do texto fundamental: os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em 12º, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º. Então, senhor presidente, não restando dúvidas a respeito do desacerto da administração, e ficou comprovado que houve um repasse a menor dos valores referentes ao 12º, não é forçoso reconhecer que há procedência na denúncia e, então, acatando os pareceres e informações, diante de todo o exposto e mais do que consta do voto escrito, que está já sendo juntado ao processo, está já à disposição, voto pelo conhecimento e procedência da presente representação com aplicação de multa prevista no artigo 87, inciso 4º, a linha E, da Lei Complementar Estadual 113, o gestor, ou melhor, atualmente ex-gestor do município de Jardim Olinda, senhor Fernando Jorge Sirotti, no valor de R$ 1.382,28, em razão da violação do artigo 68 da Constituição e do princípio da independência e harmonia entre os poderes, em virtude do repasse menor e em atraso do 12º à Câmara Municipal no exercício 2010. Tendo em vista que a questão verificada nos autos pode caracterizar crime de responsabilidade, nos termos do artigo 29A, parágrafo 2º da Constituição, determina o encaminhamento de cópia destes autos ao Ministério Público Ordinário para as providências que julgar cabíveis. É o relatório com o voto, presidente. Está em discussão. Votação aprovada. Há um processo, senhor presidente, que é o 2576-71/10, que está já adiado após vista, e eu peço que assim permaneça, senhor presidente. Perfeitamente. Os seguintes também estão com vistas aos demais conselheiros, e passo a pauta ordinária do conselheiro, senhor presidente, que tem como primeira processo o protocolo 5884/82/12, que trata-se de uma consulta formulada pelo então prefeito de Curitiba, senhor Luciano Dutti,
representado nesse ato pela Procuradora-Geral do município, doutora Claudine Camargo Betes, questionando a, abre aspas, desnecessidade de indicação de dotação orçamentária antes das contratações resultantes de licitações processadas sob o sistema de registro de preços, fecha aspas. O parecer que instrui o pedido, argumentando que a maior parte da doutrina e jurisprudência defende a ideia de que, para fins de registro de preços, é desnecessária a apresentação de dotação orçamentária na fase interna do certame, concluiu pela desnecessidade desta dotação em momento anterior à contratação decorrente do sistema de registro de preços. Em sede de juízo de admissibilidade, despacho 1214/12, admiti, ou o corregedor admitiu o processamento do feito, eis que presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos na lei complementar. Na mesma oportunidade, para uma análise pontual e objetiva da questão, fixei a pergunta da seguinte forma: é necessária a indicação de dotação orçamentária antes das contratações resultantes de licitações processadas sob o sistema de registro de preços? Em atenção ao regimento interno, os autos foram encaminhados à Diretoria de Jurisprudência e Biblioteca, que informou não existir em nosso sistema de jurisprudência decisão anterior especificamente sobre o tema proposto. Além disso, a diretoria colacionou 3 precedentes cujo assunto não coincide pontualmente com a questão aqui levantada. Por sua vez, a DCM opina pela desnecessidade de prévia indicação da dotação orçamentária quando da licitação para o sistema de registro de preços. É o que diz a instrução 4095/12. Um dos fundamentos que embasam a posição da unidade técnica é a orientação normativa número 20 da Advocacia Geral da União, que assim dispõe: na licitação para registro de preços, a indicação da dotação orçamentária é exigível apenas antes da assinatura do contrato. Segundo o Ministério Público junto ao TC, parecer 1855/13, a dotação orçamentária é indispensável desde o início do procedimento licitatório. E, em suas palavras, está assim: o registro de preços é um sistema que pressupõe a realização de licitação, sendo necessária, portanto, a indicação do recurso próprio para a cobertura da despesa desde o início do procedimento licitatório, conforme determinação do caput do artigo 38 da Lei 8666/93. E este é o relatório. Bem, senhor presidente, presentes os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos normativamente para a consulta, eu ratifico a sua admissibilidade. A dúvida é quanto à necessidade ou não de dotação orçamentária antes das contratações resultantes de licitações de certames processados sob o sistema de registro de preços. Pois bem, seja resultante de licitação processada pelo sistema de registro de preços, seja resultante das modalidades ordinárias de licitação, aquelas clássicas, concorrência, tomada de preço, convite, concurso e pregão, o contrato administrativo sempre exigirá uma dotação orçamentária prévia. Tanto é assim que o artigo 55 da Lei 8666 exige explicitamente que todo contrato possua uma cláusula estabelecendo o crédito pelo qual correrá a respectiva despesa. Tal exigência, inclusive, também foi veiculada no artigo 99 da Lei Estadual de Licitações, a 15.608, lá de 2007. A esse respeito, Marçal Justen advoga que o instrumento deverá indicar os recursos que custearão as despesas, inclusive com especificação da rubrica orçamentária correspondente, o que já terá sido definido no momento inicial da licitação, cuja instauração
instauração é condicionada à previsão de recursos orçamentários. Aliás, não é outro entendimento do TCU, que por ocasião do acórdão 1776/06 do Pleno, de relatoria do ministro Augusto Nardes, assim concluiu: é cláusula necessária em todo o contrato a que indique o crédito orçamentário pelo qual ocorre a despesa, com a informação da classificação funcional e da estrutura programática da categoria econômica e do valor alocado em cada um, nos casos em que forem indicados mais de um crédito orçamentário. Ademais, a questão encontra assento na própria Constituição da República, que estabelece o seguinte: artigo 67, são vedados, inciso 1º, o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Inciso 2º, a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. E, em comentário a esse preceito constitucional, o já citado Marçal ministra que o artigo 167, incisos 1 e 2 da Constituição, vedam o início de programas ou a realização de despesas sem a previsão de recursos orçamentários para o seu pagamento. Essa regra se aplica amplamente a toda e qualquer despesa estatal. Além disso, o referido doutrinador recorda que a validade da futura contratação e a instauração da licitação dependem não apenas das exigências contidas na Lei 8666, mas também das disposições da própria Lei de Responsabilidade Fiscal. O dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, a que se refere o Marçal, assim dispõe: artigo 37, equiparam-se a operações de créditos e estão vedados, inciso 4º, assunção de obrigação sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. A título argumentativo, acrescento que a Lei Federal de Licitações e Contratos possui outros preceitos que, embora tratem de obras, serviços e compras, exigem identicamente a previsão orçamentária. O mesmo ocorre com a Lei Estadual sobre a questão, a já mencionada 15.608. Este, inclusive, é o entendimento do MP. Segundo ele, a dotação orçamentária é indispensável desde o início do procedimento licitatório. Em comentário conclusivo sobre o tema, principalmente em razão de inúmeros dispositivos da Lei 8666 que exigem prévia dotação orçamentária, o Marçal volta a insistir. A insistência da lei, pleonasticamente, a insistência da lei reflete a preocupação com a inobservância da lei orçamentária. Ademais, busca reprimir o início de procedimento que não poderá culminar em resultado útil para quem quer que seja. Inexistindo recursos orçamentários para a contratação, a licitação deverá ser anulada, mesmo após o julgamento das propostas. É de se notar, portanto, que toda a contratação exige dotação orçamentária prévia, seja ela resultante de licitação, processada pelo sistema de registro de preços, seja das modalidades ordinárias de licitação, concorrência, tomada de preço, convite, concurso e pregão. Em face do exposto, adotando o opinativo do Ministério Público junto a esta Corte, voto para que a presente consulta seja respondida da seguinte forma: sim, as contratações administrativas exigem prévia dotação orçamentária, sejam elas resultantes de licitação processada pelo sistema de registro de preços, sejam das modalidades clássicas ou ordinárias de licitação, concorrência, tomada de preço, convite, concurso e pregão. É uma resposta que se dá nos estritos termos da consulta. É um relatório com o voto. Está em discussão. Eu só quero lembrar ao plenário que o artigo 316 do nosso regimento diz que a decisão de tribunal pleno em processos de consulta tomada por quórum qualificado tem força normativa, constitui pré-julgado de tese e vincula o exame de feito sobre o mesmo tema. Continua em discussão. Votação. Senhor presidente.
para discutir, conselheiro Durval Amaral. Agradeço, Vossa Excelência, e ouvi atentamente o relato e o voto do conselheiro Ivan, parecer também da DCM, parecer do Ministério Público, e me bate uma dúvida, principalmente tendo em vista que essa modalidade de registro de preço, ela muitas vezes serve ao poder público como um mecanismo eficiente de diminuição de preço quando de qualquer compra eventual que venha a ser realizada em função do registro de preço, até pela quantidade que pode se especificar no registro de preço, uma quantidade prévia. Então, se não houver a oposição dos nobres conselheiros, eu gostaria de pedir vista. Ao pedido de vista, não havendo manifestação, vista concedida. Senhor presidente, temo que a minha pauta está esgotada. Agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhores conselheiros substitutos, inicio a minha pauta pelo processo. Bom, o processo 70-9670 foi retirado logo no início da sessão de pauta. Eu inicio a minha pauta pelo processo, que é um recurso revista, o 308830/11. O presente processo já foi relatado anteriormente, em algumas oportunidades, e versa sobre recurso de revista contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de transferência voluntária em razão do pagamento de despesas administrativas no valor de R$ 47.158,22, com condenação à restituição de valores, além do pagamento de multa. Trata-se do município de Santa Helena. A argumentação do recurso gira em torno da natureza da avença, que, no entendimento do interessado, trata-se de contrato de prestação de serviço e não convênio. Em manifestação final, a ADAT opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que, embora o fato de alguns instrumentos trazidos aos autos consignarem a expressão, aspas, contrato, não implica em concluir que esta seja a verdadeira configuração do Instituto. Com efeito, o princípio da verdade real, aliado ao do formalismo moderado, permite-nos concluir que a forma, a roupagem, não deve se sobrepor à matéria. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo julgamento nos termos propostos pela unidade técnica. Conforme foi bem apontado pela unidade técnica, esse é o relato e o meu voto, senhor presidente. Conforme foi bem apontado pela unidade técnica, o objetivo do termo celebrado entre a UNOeste, em Afundecã, e o município de Santa Helena é a ampliação de acesso ao ensino superior nos limites territoriais do município, inexistindo pretensões econômicas, lucrativas ou contraprestações típicas de um contrato, como alegam os recorrentes. No caso, os alegados contratos administrativos não teriam razão de subsistir, não fosse o objetivo primordial do ajuste, que é, repita-se, a ampliação de acesso ao ensino superior nos limites territoriais do município, em que não existe qualquer finalidade lucrativa, mas cumprimento do comando constitucional de que a educação é um direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 205 da Carta de 88. Logo, o instrumento sob exame trata de convênio e, como tal, deverá ser analisado. Muito embora a aludida taxa conste do ajuste e do plano de aplicação, a existência de parcela remuneratória a títulos genéricos sem a devida comprovação de serviços prestados ou da despesa efetuada não justifique nem autoriza sua cobrança, pois recursos não se destinam à manutenção da entidade beneficiada.
Quando muito, podem ser utilizados para pagamento de despesas operacionais havidas em decorrência da execução do objeto pactuado, desde que cabal e devidamente demonstrados, para não haver descaracterização do objetivo da transferência. Portanto, a instituição de taxa de administração incidente sobre recursos públicos configura enriquecimento indevido, em detrimento do erário, não tolerado pelo ordenamento jurídico pátrio, inexistindo razão para a modificação da respeitável decisão recorrida. Nem mesmo os precedentes invocados pelos recorrentes têm o condão de modificar a respeitável decisão auxilizada, porque retratam casos isolados em que não houve debate propriamente do tema em questão. Ademais, o entendimento dessa Corte tem sido no sentido da impossibilidade da instituição dessa taxa, conforme se infere, entre os outros, do Acórdão número 2461/12 da Segunda Câmara e do Acórdão 1133/10 do Pleno. Enfim, por tudo quanto se expôs, resta demonstrado que não existe qualquer razão para a modificação da essência da respeitável decisão recorrida, embora tenha havido equívoco na menção do instrumento legal aplicável. Assim, acompanhando a manifestação da Diretoria de Análise e Transferência, com a qual houve concordância do Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento do recurso, ora apreciado, mas nego o provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida. Só lembrando, como eu já havia relatado em outras oportunidades, trata-se aqui de uma taxa de administração em torno de 15% do valor efetivamente do convênio. Então, razão pela qual também aí enfatizamos o nosso parecer. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu lembro que na época eu discuti com o conselheiro Durval, não sei se eu tive visto o processo, mas me lembro do assunto, porque eu até abri aqui os arquivos. Não teve visto. E eu gostaria de discutir isso. Vossa Excelência ainda não teve visto. Sim, mas eu estou apto a discutir, porque eu dei uma estudada. E, na verdade, senhor presidente, aqui nós estamos tratando de um típico convênio, concordo com o relator e com a instrução, que não se trata de prestação de serviço, até porque, se olharmos todas as cláusulas conveniais, temos obrigações da Unioeste, né, da faculdade, em relação a treinamento de funcionários do município, capacitação de pessoas e etc. Também verifiquei no plano de aplicação agora, e essa é uma das minhas dúvidas, que o custo administrativo operacional seria de 5%, pelo menos no plano de aplicação. Eu não sei 15%, né? Só se teve um aditivo depois, etc. Então, é que eu já olhei, o seu ponto eletrônico já me fez assim, dizendo que era do próximo, imaginei que fosse o aditivo. Mas, independente dos 5% ou 15%, nós temos aqui algumas despesas no plano de aplicação que estão quantificadas, o pagamento a docentes, etc., etc. Mas tem um percentual de 5%, depois 15%, que na realidade se tratam atividades previstas no plano, na minha opinião, né? Independente e até de uma forma razoável e compatível. E como hoje eu estou bem à vontade para discutir isso, senhor presidente, já que todos os meus problemas pessoais nesta área não mais existem, então me sinto bem à vontade para sustentar a possibilidade, neste caso específico, estou analisando neste caso, em função da razoabilidade da taxa, e as obrigações previstas no convênio, eu quero repetir, no plano, que não estão quantificadas em relação a outras despesas, como auxílio a docentes, etc., já que o objetivo é a extensão de vagas, não é nem o fornecimento, né, de vagas, também existe questão de capacitação de funcionários, de servidores do município, enfim, é um programa mais amplo. Eu vejo, nesse caso, compatível, senhor presidente, a taxa de 5% e depois majorada para 15%, já que prevista no plano, aprovada pelo poder concedente, ratificada em termos aditivos, os termos do documento objetivo estão bem atingidos, e aí eu não estou nem questionando a possibilidade de ter resultado operacional positivo, que é diferente da questão da distribuição de lucros. Então, nesse caso específico, eu vejo que há uma razoabilidade entre o que foi descrito. E as despesas, aí quero deixar bem claro, planilhadas como os custos diretos, que existem obrigações no plano que são indiretos e não têm custos quantificados e detalhados. E acho que está razoável em relação aos 5%. Então, nesse caso específico, sendo o recurso da própria universidade e não do município, entendo pelo conhecimento e provimento pela exclusão da responsabilidade da taxa de administração de 5% e depois 15%, em função das características do fato concreto. Não estou falando nem em tese, especificamente nesse fato.
Senhor presidente, só a título de esclarecimento, porque, efetivamente, o valor inicial do convênio era R$ 299 mil e previa uma taxa de administração de 5%. O que foi efetivamente pago foi R$ 47.158,22. Portanto, isso equivale a 15% sobre o valor do convênio. Além disso, nós temos aí a cobrança, nesse caso concreto, de uma despesa administrativa que era cobrada mensalmente pela universidade de R$ 1.000 por mês. Não é? Então, já se soma aí do valor total do convênio, mais no mínimo R$ 10 mil. Como eu entendo até que, mesmo principalmente uma universidade que tem o seu mistério, ampliação, acesso à educação, ensino público, não pode, como nesse caso concreto, buscar uma taxa de administração tão alta, não é? E, além disso, ainda uma despesa administrativa de R$ 1.000 da Prefeitura de Santa Helena. Por isso que eu mantenho o meu entendimento, respeitando, obviamente, a posição firme do nobre conselheiro Fernando. Tenho duas propostas. Senhor presidente. Quem pede a palavra? O auditor Ives já tem. Apenas uma dúvida que eu fiquei da discussão, senhor presidente, me parece que está se discutindo a taxa de administração. Eu tenho a minha opinião formada de que, genericamente, até nós já sustentamos isso em votos, de que, genericamente, essa taxa não seria realmente possível, como colocou o doutor Durval. Entretanto, diante das observações do doutor Fernando, apenas eu teria uma indagação. Essa taxa de administração, esses 47 mil, houve efetivamente a indicação específica da destinação ou ela foi colocada de uma forma genérica como custos administrativos, enfim, despesas de caráter genérico? Colocado como de forma genérica no convênio. Não obstante, constasse no plano de aplicação os 5%. Senhor presidente, só uma questão de ordem também, se vocês me pensam para defender o ponto de vista, na realidade, a taxa de administração, como vocês dizem, é genérica. Mas no detalhamento das obrigações e na planilha de custos existem atividades que têm custos diretos e quantificados. E eu citei dois exemplos de obrigações indiretas que não têm custos quantificados, como o treinamento dos funcionários do município, que estariam, no meu entender, cobertos por essa taxa de 5% genérica. Só para esclarecer a diferença, porque é genérica, mas o detalhamento de custos tem as atividades específicas com seus valores. Encerrada a discussão, coloco em votação. O conselheiro Durval Amaral é pelo conhecimento e improvimento do recurso. O conselheiro Fernando Guimarães pelo conhecimento e provimento do recurso. Conselheiro Nestor Batista. Com o relator. Conselheiro Caio Márcio. Com o relator. Conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, a tese do conselheiro Fernando ela é até sedutora e é uma tese, mas no caso concreto eu voto com o relator. Auditor Ives Linhares. Acompanho o relator, senhor presidente. Por 5 votos a 1, prevalece a proposta do senhor relator. Senhor presidente, só para constar em ato, Pela ordem, conselheiro Fernando, com a palavra. Eu declino o direito de voto vencido, apenas registro o voto vencido e depois, em cada caso, quando for relator, eu faço minhas declarações de voto. Perfeitamente, devidamente anotado. Senhor presidente, processo número 59.9390/08, trata-se de rescisão com pedido de liminar e efeito suspensivo formulado por Paulo Aparecido Rissato, ex-presidente da Câmara Municipal de Astorga, contra o acórdão número 75407 do Tribunal Pleno dessa Corte, que manteve o julgamento de irregularidade das contas relativas ao exercício 2004, em razão da extrapolação da remuneração dos agentes políticos daquela municipalidade, determinando a devolução dos valores recebidos a maior. Após manifestação da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público de Contas, sobre o pedido liminar, foi indeferido o pedido de suspensão da decisão rescindendo. Manifestando-se quanto ao mérito, a Diretoria de Contas Municipais opinou pela improcedência da ação por entender que a alteração dos subsídios
no curso da própria legislatura, com sua vinculação ao INPC e IBGE, introduzida pela Resolução número 203 da Câmara Municipal, violou o princípio constitucional da anterioridade e impessoalidade, pois a norma anterior, a Resolução 5 de 2000, que fixou a remuneração dos agentes políticos para a legislatura de 2001 a 2004, previa aumentos de acordo com o reajuste geral do funcionalismo público municipal. Considerou ainda inaplicáveis as prescrições do provimento 5605, por fatos ocorridos em anos anteriores, 2003 e 2004, quando vigorava o entendimento da impossibilidade de reposição inflacionária no primeiro ano de mandato e vinculada ao percentual de reajuste concedido aos servidores municipais. O Ministério Público de Contas acompanhou a manifestação da unidade técnica e opinou em preliminar pelo não conhecimento do pedido de rescisão e no mérito pela sua improcedência. Em razão do julgamento das contas de 2003 pelo Tribunal Pleno, que possuía a mesma fundamentação do presente pedido, o requerente ingressou com pedido de juntada dos comprovantes de devolução das diferenças de subsídio. Em que pese a devolução, a unidade técnica ratificou sua manifestação anterior da improcedência da ação com base no entendimento constante da súmula 8 dessa Corte. Informou que a situação evidenciada nesses autos era a mesma que foi apreciada nos autos de pedido de rescisão número 199.07408 de 2003. Com base nessa informação, o então relator determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do recurso de revisão 178.984/10, interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, contra a decisão proferida no citado pedido de rescisão, que havia julgado procedente o pleito para o fim de julgar regulares as contas. Diante do julgamento do citado recurso de revisão, acordo 747/12, que finalmente alterou o julgamento e decidiu pela irregularidade das contas e da inexistência de manifestação conclusiva da DCM, foi ordenado o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas para parecer final, entendendo inalterada a situação fática que motivou a sua manifestação anterior pela improcedência do pedido, a qual restou confirmada pelo citado acórdão 747/12, o Ministério Público de Contas ratificou sua manifestação precedente. O voto, senhor presidente. Admitindo o conhecimento da rescisória com base em novo elemento de prova consistente na resolução 02/03, passo a análise do mérito para concluir pela improcedência da ação. De fato, o pedido rescisório não merece procedência, porque o reajuste de 32,42% concedido aos agentes políticos no curso da própria legislatura através da resolução 0203, em percentual bem superior ao índice de 6% concedido ao quadro geral do município, afrontou os princípios constitucionais da anterioridade e da impessoalidade. De fato, com a edição do provimento 5605, permitiu-se a recomposição da perda inflacionária aos agentes políticos, desde que vinculada à sua concessão aos servidores do quadro geral. A partir de 2008, com as respostas fornecidas às consultas formuladas pelos municípios de Mariluz e Maringá, acórdãos 237/08 e 698/08 do Pleno, entendeu-se possível a concessão, pelo Poder Legislativo, de revisão geral anual em cumprimento do artigo 3710 da Constituição Federal de 88, condicionada à presença de plano de cargos e salários próprios e à edição de lei específica. Logo, não há como se estender tais entendimentos a fatos pretéritos, especialmente quando o entendimento dominante era outro. O recente julgamento do noticiado recurso de revisão 178.984/10, que se encontrava sobrestado por envolver o mesmo município e possuir idêntico fundamento referente a contas do exercício 2003, confirmou o entendimento, então, predominante da impossibilidade de concessão de revisão desvinculada do quadro geral. Como a referida decisão desaprovou as contas da Câmara Municipal de Astorga relativas ao exercício 2003, há que se dar o mesmo tratamento às contas do exercício 2004, eis que fundamentada no mesmo ato, já rechaçado por esta Corte, por ofensa aos citados princípios constitucionais da anterioridade e impessoalidade. Assim, acompanhando as manifestações da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público de Contas, voto pela improcedência do pedido para manter rígido o acórdão 754/07 do Tribunal Pleno dessa Corte, que manteve o julgamento de irregularidade das contas relativas ao exercício 2004,
em razão da extrapolação da remuneração dos agentes políticos daquela municipalidade. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, o processo 415807/11 foi devolvido nesta tarde, então solicito que permaneça adiado. Está adiado. A minha pauta está cumprida, agradeço a Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao auditor Ives Linhares. Eu agradeço, senhor presidente, mas não tenho processo em pauta. Tiago Barbosa. Senhor presidente, eu tenho um processo que me foi devolvido nesta sessão pelo conselheiro Ivan Leles Bonilha. Eu solicito o adiamento dele até a próxima sessão. Está adiado. Auditor Cláudio Canha. Não tenho processo, senhor presidente. Tendo esgotado a pauta, deixo a palavra livre. Convoco uma próxima sessão para dia 23 próximo, no horário regimental. Levante-se e apresente.